Então, eu achava, uma das conversas que a gente teve, né? Eu achava que eu tinha a sensibilidade de sonhar coisas que iam acontecer. Que bacana isso. Achava, né? Sonhos premonitórios. Você tinha uma premonição, então. Porque uma coisa que aconteceu muito forte foi que eu sonhei, quando meus pais se separaram, antes deles se separarem, eu sonhei que meu pai foi na escola, conversou comigo, falou, a gente vai se separar, e me deu R$ 50. E quando meus pais se separaram... Quando você acordou, tinha R$ 50 no travesseiro. Não. Passou um tempo, eles realmente se separaram. Meu pai foi na escola, conversou comigo e me deu R$ 10. Eu errei o valor. É que a sua capacidade de interagir na matéria é um pouquinho limitada. Tem que desenvolver essa mediunidade. O sonho te preparou de uma forma melhor, né? De melhor. Mas também assim, foi muito otimista o sonho. E também é porque, às vezes, o sonho trabalha com uma questão não tão lógica, né? Quando você está separando, vai ter que dividir bens, pagar pensão, então meu pai já economizou. Não, achei legal seu pai achar que podia compensar um lar destruído pro resto da vida com R$ 50. Não, foi R$ 10. Mas não foi. Mas aí que tá, não foi pra mim, não. Ele só falou, e hoje quando sai da escola, você passa no açougue e compra carne. Pô, tem pai que só vai embora, o dele ainda deixou R$ 10. Eu fui lá conversar. E aí eu sempre achei que eu tinha sonhado isso e tal. E depois, foi uma conversa que a gente teve, no dia que houve a tragédia com o avião da Chapecoense... Esse é o que tem muito. Sempre, inclusive a Leandro, quando veio aqui, falou que tem um livro só de relatos de pessoas que se salvaram da morte, prevendo a própria morte em voos de avião. A gente pode chegar lá, que eu já tenho outra visão sobre isso. Quando houve a tragédia do voo da Chapecoense, isso aconteceu, não tem por que mentir. Só hoje eu não vejo mais como um fenômeno sobrenatural. Perfeito. Eu sonhei que eu estava no avião. Inclusive eu não estava na janela, eu estava ou no meio ou no corredor, alguma coisa assim. E eu comecei a ver pela janela que as luzes estavam se aproximando, as luzes da cidade. E aquilo eu achei estranho. E estava todo mundo quieto, assim. E aí eu cheguei a cara assim, pro lado, na janela, e vi que o avião tava descendo muito rápido. E aí eu falei com a pessoa do lado, o que é isso? Aí ele falou, é a cidade. E foi até o avião cair. E aí minha mãe me acorda, na época eu estava em Oliveira, minha mãe me acorda com a seguinte pergunta, Chapecoense é da Bolívia? Porque eles tinham saído da Bolívia, né? Então ela estava vendo as notícias, ela falou, Chapecoense é da Bolívia? Eu falei, não, é do Brasil. Por quê? Ela falou, porque caiu o avião, morreu todo mundo. E aí eu fiquei com aquilo, falei, caramba, eu sonhei hoje que eu estava num avião que estava se aproximando da cidade anormalmente. E fiquei com aquilo. E aí depois eu fui conversar com o Nicolas, essas duas questões. E aí o Nicolas, que é um destruidor de sobrenaturalidade, ele me disse duas coisas que eu, como sou um cara muito racional e eu posso ser muito cabeça dura. Não é que eu sou cabeça dura, é que eu uso a minha inteligência para embasar as burrices que eu quero. Tá certo. Mas se você me dá um bom argumento, a minha inteligência também não consegue mais acreditar na minha burrice. Aí o Nicolas virou pra mim e falou, olha, quando você sonhou que seus pais iam se separar e tal, você falou pra alguém? Eu falei, sim, falei pros meus pais. Ou seja, quando eu sonhei, eles não estavam separados ainda, eu cheguei pra eles e falei, nossa, você não sabe o que aconteceu. Sonhei que vocês iam se separar e que você foi na escola e me deu R$ 50. E eles riram entre eles. Ou seja, o que pode ter sido isso? Uma previsão autorrealizável, né? Previsão autorrealizável. Quando meu pai se separou, ele pensou, o que eu faço agora? Vou na escola conversar com o Estevão. Porque aquilo ficou na cabeça dele, né? Pode ser. Pô, mas ele não lembrou que era 50, né? Aí essa parte ele não lembrou. 10. Eu não acho que a sua fala causaria separação dos seus pais. Não, né? Eu acho e provavelmente eu sonhei porque eles já estavam tretando, discutindo, Sim. provavelmente já estavam no caminho. Eu não acho que causou separação, eu acho que eles separaram e meu pai pensou, e agora, o que eu faço com o Estevão, que é o mais velho, que é o que entende? Vou lá na escola conversar com ele. Pode ter sido isso. E outra coisa que você falou também, sobre essa questão do voo da Chapecoense, é a seguinte, a gente sonha N coisas, mas quando acontece um fato relacionado, aí você lembra que sonhou. Né? Até porque o estranho seria se nunca acontecesse algo que você sonha. Aí seria como se o seu sonho tivesse o poder de impedir que algo acontecesse. É verdade. Porque é tanto sonho, é tanta coisa que você sonha e tanta coisa que acontece, que é mais do que esperado que alguma coisa vai combinar. Então, e depois que você falou isso, aí de lá pra cá, eu já sonhei outras dezenas de vezes, ou pelo menos lembrei que sonhei, que eu tava vendo um avião cair. Eu tava em Oliveira e aí vi um avião baixando e falei, caramba, não é possível que vai com um avião em Oliveira. E o avião cair. Ou seja, como eu gosto de avião, gosto muito de avião. É isso que eu tô pensando. Mas me aprofundo nos assuntos. Acontece um acidente, eu gosto de ir lá pesquisar. O que aconteceu? O que deu errado? Então eu sonho em alguma escala com um avião comum, caindo. Né?
quando eu sonho que um avião tá caindo e no dia um avião cair, eu já sou acordado com a informação logo depois do sonho que o avião tá caindo, aí eu lembrei e falei, pô, previ. Não previ, foi só uma confirmação. Isso que eu ia falar. E você também pesquisa sobre avião, né? Você Sim, tem interesse muito. em avião, então é normal que você sonhe com isso. Coisas que permeiam minha vida, por exemplo, eu nunca perdi um show, mas eu sonho muito que eu tô tentando ir pro aeroporto, eu não consigo digitar aeroporto de Confins e eu vou perder o show. Meu Deus, eu vou perder o show! Por quê? Porque como eu faço show e eu tenho muita atenção de não poder perder um show, porque vendeu 400 ingressos, então aquilo fica, aí você sonha. E se uma hora Se um dia acontecer de eu não chegar exato. em Confins mesmo porque o trânsito parou, eu poderia fazer essa associação, falar, tá vendo? E eu sonhei. E é uma coisa plausível, né? Você já teve um sonho premonitório, amor? Sonhos não, mas eu tenho uma coisa com morte. Eu já senti que eu podia prever a morte de algumas pessoas. Do próprio exemplo do Jô Soares. No dia que o Jô morreu, eu estava assistindo a entrevista dele ao Roda Viva. Antiga. É antiga, né? Já tinha algum tempo. E eu falei, nossa, eu quero acabar essa entrevista logo, porque vai que o Jô morre. E o Jô morreu naquela madrugada. E isso já aconteceu com pessoas assim, assim, que não eram tão próximas, na verdade, mas eu acabei pensando naquela pessoa e no outro dia ela morreu, e não teria por que eu pensar, e eu comecei a achar que talvez eu tinha alguma premonição, mas não, é só uma coincidência. No meu caso, hoje, eu só consigo pensar ou na previsão autorrealizável ou na combinação de eu sonhar e acontecer. É isso que você falou, por exemplo, de pessoas que sonharam que iam cair de avião e aí se salvaram da morte. Tem pessoas que têm medo de avião. Então, a maioria. Então essa pessoa, quando ela viaja de avião, ela fica tensa. Muito tensa. E aí pode acontecer dela sonhar que caiu de avião. Se isso fizer ela criar um pânico e não viajar, se o avião não cair, ela vai falar, ó, que bobagem. Mas um dia o avião cai. Um dia o avião cai. E aí nesse dia tinha alguém que sonhou naquele dia, até ou que sentiu um pressentimento. Né? Exatamente. Ou que teve um pressentimento. Todo voo tem alguém que perde. Todo voo sai, alguém não chegou, alguém não embarcou, alguém precisou remarcar. Sim. E um dia um avião cai. Um dia um avião vai cair. Então, uma hora esses dois eventos vão acontecer simultaneamente. Mas eu previ a morte do Jô também. Previu? Eu não sonhava com o Jô, não tem nada, não tinha nem pensado em Jô, não tinha visto nada. E eu sonhei com o Jô. Não sonhei que tinha morrido, não, mas sonhei com o Jô. Sonhei que tinha no programa dele. E nem fazia o programa mais, claro. E aí acordei e descobri que ele tinha morrido. Mas você não acha que pode ser que você já tenha sonhado que foi no programa do Jô outras vezes, você só não lembrou? Acho sim, acho. Porque a gente sonha um volume de coisas muito maior do que a gente lembra, né? Sim. Com certeza, né? Com certeza. E agora uma previsão. A gente tem mais de um sonho por noite, né? Nós temos vários sonhos. A gente normalmente só lembra do último, né? Mas são vários durante a noite. Agora uma coisa que... Ou ser interrompido. Oi? Ou ser interrompido. Eu tomo um remedinho de ansiedade, já cheguei